Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início aqui à nossa tiragem e vamos preparar para tirar a primeira carta. Vamos lá? Opa, já caiu uma. Opa! 3 de paus. Muito bem. Cavaleiro de copas. Oito de pentáculos ou 8 de ouros? A estrela. O mago. Dez de espadas. O sol. O dependurado. Quatro de ouros. Cinco de copas. Rei de espadas. Ás de paus. Alta sacerdotisa. Seis de copas. Dois de espadas. Nove de copas. Três de ouros ou 3 de pentáculos. Cinco de espadas. Nove de paus.
a justiça, e 6 de ouros. Muito bem, muito bem. E vamos iniciar a nossa leitura. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e eu vejo aqui uma pessoa que se encontra, digamos assim, tentado ou tentada e parece que mandou um e-mail para você. Mandou um e-mail, mandou uma mensagem, mandou um aviso para uma amiga, para um amigo, para dizer para você alguma coisa. E essa pessoa, sabe quando essa pessoa manda uma mensagem carinhosa, tá? Essa pessoa mandou uma mensagem carinhosa para você, eu vejo aqui, olha. 3 de paus e cavaleiro de copas. Eu vejo que alguém lançou uma mensagem carinhosa. Aqui no 3 de paus é o lançamento e o cavaleiro de copas me mostra energeticamente uma mensagem de afeto, uma mensagem bacana para você, me mostra aqui. Ou se a pessoa ainda não mandou, essa pessoa está planejando ou ainda está em curso essa mensagem que essa pessoa mandou para você, tá? Mas mostra sim que é uma mensagem de afeto, de carinho, ou querendo saber sobre você, alguma coisa, e foi uma mensagem, vamos dizer assim, que pode até mostrar o começo, tá? Ou recomeço, vamos dizer assim, de algo novo entre vocês dois. Exatamente. Mas por que você está dizendo isso, Fábio? De algo novo entre nós dois? Sim, exatamente, de algo novo entre vocês dois. Por quê? Porque energeticamente, depois do Cavaleiro de Copas, me mostra o 8 de Pentáculos. E lembrando que toda carta 8, energeticamente falando, toda carta 8 são cartas de recomeço. Carta de recomeço, carta de se aprender algo novo. É como... É porque energeticamente está dizendo que é algo novo que está sendo iniciado. Ah, mas eu conheço essa pessoa há 200 anos, não olho mais para a cara dessa pessoa, ou de repente essa pessoa desapareceu e tal. Mas a pessoa vem numa outra roupagem energética. Vocês vão se conhecer novamente, vocês vão se conhecer, vamos dizer dessa forma, vocês vão conhecer a nova versão de você e dessa pessoa. Exatamente isso. Mas existe uma situação bem intrigante aqui, tá? Uma situação bem intrigante porque eu vejo alguns recomeços e esses recomeços, pelo menos da atitude dessa pessoa para com você, eu vejo sim um recomeço, uma aproximação, tá? E essa aproximação é devido à sua nova roupagem. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Exatamente. Essa pessoa está se aproximando de você porque essa pessoa está curiosa ou curioso de conhecer essa sua nova versão aqui na estrela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 estrelas, como eu falei, que era o número 8 na energia do tarô, são energias de renovação, de recomeço, de reestruturação. E isso está chamando a atenção dessa pessoa. Essa pessoa está, vamos dizer assim, conectada ao seu novo avatar, vamos dizer assim. Que papo é esse de novo avatar, Fábio? Exatamente. Essa pessoa, ela está nessa energia do mago. Essa pessoa está numa situação de paixão por você
E como assim, Fábio? Que papo é esse de situação de paixão? Eu já conheço essa pessoa há 200 anos, a gente se afastou, a gente brigou, ela tá pra lá, ou ele tá pra lá, tá pra cá. É exatamente isso. Por vocês terem se afastado um do outro, vocês deram um tempo para que, claro, você experimentasse outras coisas, a pessoa experimentou outras coisas também. Mas só que o mais interessante de tudo é que quando você experimenta e essa pessoa experimenta outras coisas, essas pessoas começam a ver que também podem se decepcionar com outras pessoas, porque o que mostra aqui é que essa pessoa pensou que você seria a única pessoa do planeta a se decepcionar. Mas não. Essa pessoa começou a perceber que outras pessoas também podem vir decepções. Como um dia uma brincadeira foi dita de: você teve erro do passado e agora está na hora de você reprogramar os erros do futuro. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa começou a ver que pensou que com você era o mal, perdão, de todas as coisas. E essa pessoa começou a ver que lá fora as pessoas também podem maltratar e podem fazer muito mais coisas daquilo que você não fez. E as outras pessoas são muito mais imaturas ou algozes, ou seja lá o que for, muito mais. E essa pessoa começa a ver que você não é essa pessoa que ela ou ele mesmo pintou. E nisso, essa energia do mago, tá? Essa energia do mago vem até essa pessoa em direção a você. E o mais interessante de tudo isso, a pessoa, ela tem uma concepção mental, sabe muito bem que tudo foi terminado, bem aqui, tá? No 10 de espadas, essa pessoa tem certeza que foi terminado, essa pessoa tem consciência mental que entre vocês o relacionamento foi terminado, mas essa pessoa tem uma esperança, olha aqui, olha, no sol. Essa pessoa tem uma esperança em ter algum tipo de aproximação com você. E o mais interessante é que essa aproximação que essa pessoa tem, apesar dessa pessoa ter consciência que foi terminado tudo, uma fase foi terminada contigo, essa pessoa se encontra na energia do mago. E lembrando que essa energia do mago, além do mago não assumir responsabilidades, mas esse mago ele gosta muito de falar, muito falador. E essa pessoa vai vir cheia de conversinha pra cima de você. Como que está você? Como está sua mãe? Como está o periquito, o papagaio? Como é que está o periquito que foi deixado há 10 anos atrás, lá 200 anos atrás? E essa pessoa vai vir com essa conversa. Mas, Fábio, por que que essa pessoa vai vir com essa conversa pra cima de mim? Pelo seguinte aspecto. Essa pessoa ainda continua literalmente pendurada ou pendurado em você. Aqui no dependurado. Lembrando mais uma vez que o dependurado é um arcano maior. E o que significa isso, Fábio? Significa que essa pessoa está na sua há muito tempo. Há muito tempo essa pessoa está na sua. Mas só que essa pessoa foi viver outros relacionamentos. Essa pessoa foi curtir com outras pessoas, foi para balada, foi fazer o que tiver que fazer com outras pessoas. Mas o mais interessante de tudo é que você sempre esteve no apego com essa pessoa. Essa pessoa pode ter se afastado, mas sempre teve você perto do coração. E por ter você perto do coração, essa pessoa, sabe quando o cinema acaba e as luzes se apagam e as cortinas se fecham? É quando essa pessoa bate a consciência de pensar tudo aquilo que passou. Exatamente. E quando ela pensa, ou quando ele pensa tudo aquilo que foi passado, toda a situação que foi vivida, essa pessoa entra na energia do 5 de copas, que é uma energia de tristeza e arrependimento das coisas que aconteceram do passado. Exatamente isso. Então essa pessoa começa a vir o quê?
um sentimento de arrependimento das coisas como aconteceram, das coisas como foram surgindo e as coisas como foram tomando forma dessa situação, de uma grande catástrofe que aconteceu e um arrependimento profundo que essa pessoa bateu. É um sentimento de arrependimento muito grande. E esse arrependimento muito grande, ele se dá no seguinte ponto. No ponto em que essa pessoa começa a racionalizar. Quando essa pessoa entra nessa energia do rei de espadas, é quando essa pessoa começa a botar os pingos nos is em termos de raciocinar o que aconteceu, de tudo o que aconteceu. E o mais interessante é que essa racionalização começa a aumentar um ponto de quê? Um ápice mental de pensar e essa pessoa ficar totalmente, vamos dizer assim, desgastada ou desgastado de tanto pensar, entendeu? Essa pessoa pensa muito, pensa demais. E esse Ás de Paus, ele mostra uma intensidade de pensamentos, não só pensamentos que potencializa o mental dessa pessoa, como também o do desejo. Essa pessoa, ao mesmo tempo que essa pessoa racionaliza toda essa condição do que aconteceu, né, como se fosse diretrizes, né, contando a fulano fez isso, 2, ele fez aquilo, ou ela fez aquilo, 3, fez aquilo. Essa pessoa, ela também bate um sentimento de desejo por você. Então existe aí um paradoxo mental entre a razão e a emoção e o desejo muito grande para você, em direção a você. Tanto que existe aqui, olha, existe duas situações em relação a você, duas situações energéticas em relação a você dessa pessoa. A parte racional e a parte de desejo ligada a você. E essa pessoa se mostra uma pessoa muito calada ou calado, né? Uma pessoa muito que parece que se reflete muito. Essa pessoa reflete muito essa situação. Saiu essa pessoa aqui, olha, como uma alta sacerdotisa. Exatamente isso, uma pessoa calma, sabe? Uma pessoa calma, não fala muito, fica muito na dela ou fica muito na dele. Uma pessoa que reflete entre as duas situações, uma pessoa que tenta botar na balança para poder entender toda uma retórica, toda uma trajetória feita, o que aconteceu. Lembrando que a alta sacerdotisa é um arcano maior e a alta sacerdotisa, quando ela entra dentro dos seus próprios sentimentos, ela entra e ela vai muito fundo, né? Vai muito fundo. E quando vai muito fundo, o que acontece? O que acontece? Entra dentro do 6 de copas, e o 6 de copas mostra a nostalgia, a saudade, as lembranças que essa pessoa tem de você. E essa pessoa muitas vezes não se o quê? Não se admite em querer ir tão profundamente. Quando essa pessoa começa a ir profundamente nos sentimentos, essa pessoa começa a se perder dentro da questão da razão. E essa pessoa tem medo de se perder sobre a questão da razão. Essa pessoa tem medo de violar a própria razão. Por quê? Porque quando essa pessoa viola a própria razão, essa pessoa ela perde o equilíbrio que ela considera essencial para que essa pessoa continue indo em frente. Então, quando essa pessoa entra dentro dessa energia da alta sacerdotisa, tendo o quê? Tendo sentimentos de saudade, essa pessoa se policia quase que imediatamente para querer se fechar. Bem aqui no 2 de espadas, essa pessoa tenta se fechar de alguma forma, mesmo com os sentimentos soprando e fazendo um barulho ensurdecedor a essa pessoa. Essa pessoa tenta se fechar. Por que, Fábio, essa pessoa tenta se fechar? Porque se essa pessoa ela perde o controle, vamos dizer assim, da questão do que essa pessoa acredita que foi finalizado, essa pessoa ela entra em dois polos. Ela tem um polo muito fechado e um polo muito aberto. Ela não, muitas vezes não consegue achar o equilíbrio.
E quando essa pessoa entra no polo do sentimento, se essa pessoa chega e se lembra dos bons momentos que vocês dois tiveram, essa pessoa vai entrar num polo que pode ser considerado perigoso para a própria pessoa. E que polo é esse, Fábio, que é perigoso para a própria pessoa? Esse daqui. O 9 de copas. E o que significa o 9 de copas? O 9 de copas é a carta do êxtase, do desejo, daquele desejo avassalador, daquele desejo sem controle e sem limite. Então, quando essa pessoa ela deixa a razão de lado, ela se torna, ou ele se torna completamente emoção. E a emoção entra dentro do polo do desejo. E aí, o que acontece? Muitas coisas começam a vir à tona, porque quando a pessoa deixa de ser racional, que o lado racional dessa pessoa dá um freio. Essa pessoa tem controle de si próprio, mas quando essa pessoa deixa o desejo tomar conta, se torna uma coisa completamente, vamos dizer assim, instintiva e sem controle. E essa pessoa não consegue ter o controle vamos dizer assim, das próprias emoções. Essa pessoa começa a falar as estrebeiras e vai embora. E aí o que acontece? Sim, e essa condição dessa pessoa estar com esse desejo muito grande pode causar alguns desconfortos. Por quê? Porque a história entre vocês foi uma história que chegou num ponto em que acabou envolvendo 3 pessoas. Nesse momento que envolveu essas 3 pessoas, ou você descobriu, ou ela ou ele acabou dizendo para você em algum momento, envolveu 3 pessoas, e com isso, as 3 pessoas, a situação foi envolvida num conflito, exatamente. Quando você ficou sabendo dessa terceira pessoa, ou quando essa terceira pessoa veio à tona em algum momento, houve a questão de um conflito. E esse conflito, na época, sim, gerou uma situação que cada um começou a defender as suas partes. Bem aqui no 9 de paus, que foi envolvido questões de justiça para a divisão de bens, bem aqui no 6 de pentáculos. Tá vendo aqui? Foi dado, né, para cada um, e a justiça no meio e a defesa. Então, tipo, eu vejo aqui uma situação de que o passado, sim, mexe, tá? A questão emocional mexe muito forte, mas também existe uma questão moral, existe uma questão mental, racional, vamos dizer assim, que vocês dois tiveram que lutar por situações de bens, né? E vocês praticamente aí, vocês têm sentimento um pelo outro, mas só que vocês viram que vocês tiveram que se degladiar entre vocês. E essa situação, esse foi o ponto, entendeu? Que essa pessoa, né, tenta ser racional com você, porque essa pessoa vê você também como uma ameaça, né? Ao mesmo tempo que essa pessoa, quando vira pro emocional, se entrega demais para você, essa pessoa pega, puxa a marcha para trás e fala: peraí, eu preciso ser racional, porque essa pessoa pode ser também uma ameaça para mim. Então, do mesmo jeito, perdão, que essa pessoa pode ser uma ameaça para você, de antemão também, essa pessoa pensa que pode ser uma ameaça, né? Você pode ser uma ameaça para ela ou para ele. Então, essa condição energética mostra bem claro isso, é porque existe um liminar, né? Existe um liminar, vamos dizer assim, fronteiras, bordas, limites entre a razão e a emoção, né? Entre o sentimento e o desejo. E muitas vezes essa situação ela fica bailando, né? Fica dançando. Às vezes a emoção chega próxima da razão, a razão chega próxima da emoção, ou do desejo, chega e tudo se mistura e faz tudo uma simbiose.
Então, tudo isso pode entrar e fazer uma grande confusão, uma grande salada, entendeu? De sentimentos e fazer com que esse ponto, né? Esse ponto em que você marcou essa pessoa foi nesse ponto, né? Foi no ponto da paixão, da emoção, dessa. Por isso que essa pessoa muitas vezes passa na cabeça e deixa um pouco a razão de lado, e quando essa pessoa deixa essa razão de lado, a paixão aflora. Então, esse é o ponto. E existe várias coisas que o quê? Que orbitam essa situação. Vários sentimentos que orbitam. Então, por isso mesmo que eu volto a falar sobre a questão, mais uma vez, do livre-arbítrio, que faz com que você já saiba dessa bússola espiritual, né, energética, que eu trago aqui para vocês, o que a energia deseja mostrar e falar, mas lembrando que sempre você vai dar a palavra final, mas que isso aqui, energeticamente falando, possa ajudar a você a caminhar, a mostrar a você mesmo o que seja mais conveniente para você e que você possa sim ter também vamos dizer assim, o encontro das suas emoções com a sua razão, que você possa poder unir as duas e tentar entrar num acordo entre você ou essa pessoa, ou até mesmo entre você mesmo, para saber se vale a pena você ir adiante ou chegar até um ponto e não avançar mais do que isso. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Gratidão a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.